Você está sem dinheiro? Você sabe que pode antecipar seu saque aniversário do FGTS? Então corre para Melhor Crédito Consignados e Soluções Financeiras. Olha que bacana, não precisa esperar o mês do seu aniversário, dinheiro na conta no mesmo dia, isso mesmo, no mesmo dia. Tá com o nome negativado? Não tem problema. E só para reforçar, a Melhor Crédito tem a menor taxa de juros do mercado. Tá esperando o quê? Vai continuar sem dinheiro? Vai continuar liso? Claro que não. Corre para a Melhor Crédito. Olá, meus amigos. Hoje é quarta-feira. O programa de hoje é todo dedicado ao vereador Weiber Tapeba. No primeiro vídeo, o Weiber Tapeba chega falando, registrando a passagem de fundação do Partido dos Trabalhadores, partido ao qual ele pertence. 42 anos. Falou lá para todo o público, falou também para nós, né, e para a imprensa, e falou para os seus colegas vereadores. Vamos ver e ouvir o vereador Weiber Tapeba. Bom dia, colegas vereadores, colegas veradoras. Eu vou logo pedindo aqui licença para retirar a máscara. Estamos aqui no distanciamento social. Também ao povo de Caucaia que nos acompanha, especialmente a categoria dos nossos profissionais do magistério, aqui nas pessoas da querida Enedina Soares, presidente da FETANCE, nossa Maria Santos e os demais dirigentes aqui do Sindicato de Servidores Públicos daqui do município de Caucaia, a querida Jaine está ali, professora efetiva do município de Caucaia, parenta indígena do povo Tapeba, todos presentes nessa sessão ordinária. Eu trouxe um tema aqui, presidente Danilo, para tratar sobre essas duas conquistas, que é a conquista do novo Fundeb e a conquista do piso, né, esse reajuste do piso que a gente está tratando no dia de hoje. Mas eu queria começar primeiro dando uma informação preciosa, uma informação que para nós do campo da esquerda brasileira, do campo progressista, é muito importante, porque hoje o Partido dos Trabalhadores, o Partido das Trabalhadoras, que foi aqui inclusive mencionado, ele completa 42 anos de fundação. É o maior partido político de esquerda de toda a América Latina. O PT, para a gente ter ideia, ele é o maior partido em número de filiados e filiadas aqui no nosso país, com 2.300.000 filiados. É o maior partido na bancada na Câmara dos Deputados, com 53 deputados, nós temos 6 senadores, temos quase 200 cidades geridas pelo nosso partido, e nós temos cerca de 3.000 vereadores e vereadoras espalhadas em todas as cidades do nosso país. Eu vi hoje um vídeo do nosso presidente do Diretório Estadual, o Conin, fazendo essa saudação. Como estava escrito aqui num grande expediente, não poderia deixar de, nessa passagem, registrar nossa alegria, desejar vida longa ao nosso partido, que tem um projeto para esse país, colocado já para essas eleições desse ano de 2022, para que a gente possa, sobretudo, fortalecer, assegurar o restabelecimento da democracia, que muitas vezes foi maculada, muitas instituições aí afetadas, e também trazer dignidade para o povo brasileiro, porque nós sabemos do legado que nós conseguimos alcançar nos nossos governos, no governo Lula e no governo Dilma. Então, não poderia, presidente Danilo, de registrar essa nossa alegria de dizer que o nosso partido hoje completa 42 anos de fundação. Muito obrigado, Weiber. Ele volta novamente agora no programa de hoje e o Weiber agora faz um relato sobre a necessidade de valorização ainda mais dos professores no município de Caucaia. Com vocês, mais uma vez, vereador Weiber Tapeba. Eu queria, então, tratar de algumas questões, e antes de falar de Fundeb e de piso, eu vou tratar de dois aspectos aqui. Primeiro, é de entender que a nossa legislação brasileira, ela tem uma articulação estrutural bem interessante. Nós temos, por exemplo, além da Constituição Federal, que coloca lá que é dever do Estado e dever da família, a educação, e aí tem a LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, que regulamenta a nossa Constituição Federal. Nós temos nas constituições estaduais, nas leis orgânicas dos municípios e também nas leis ordinárias e complementares, elas asseguram o financiamento da educação em todo o nosso país. Mas tem uma lei que muitas vezes a gente acaba deixando esquecidinha ali de lado, que é importante a gente pensar, que é o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação.
Essa é uma lei que ela tem uma vigência de 10 anos, que nós chamamos de Plano Decenal de Educação. E na 17ª meta do Plano Nacional de Educação, nós temos que é meta do plano a valorização dos profissionais do magistério, das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência do PNE. Por que eu estou falando nessa meta do Plano Nacional de Educação? Porque se reconhece nesse Plano Nacional que os nossos professores, que as nossas professoras, que os demais profissionais do magistério, eles são mal remunerados no nosso país. É uma categoria em que a sociedade, de algum modo, ela acaba muitas vezes não estimulando que as pessoas elas ingressem nessa carreira profissional. Porque acaba que algumas carreiras, elas recebem muitas vezes um status maior, uma valorização maior na área da medicina, da psicologia, da engenharia. E na área do magistério, né, que algumas décadas atrás era sonho de todo mundo ser professor e ser professora, hoje a sociedade brasileira já não estimula mais. Porque o estímulo, ele se dá também com a valorização da categoria. E essa valorização da categoria, ela precisa ocorrer dentro de todas as instâncias da sociedade. Também dentro do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e principalmente do Poder Executivo, que é quem mantém o sistema funcionando. Então, fiz questão de mencionar essa meta do Plano Nacional de Educação, porque ela reconhece que a categoria do magistério, a profissão do magistério, ela é mal remunerada e ela aqui, inclusive, faz referência a outras atividades profissionais. E eu queria fazer agora a leitura de uma matéria que eu li, lá do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que decidiu que o piso do magistério ele deve ser aplicado mesmo com excesso de gasto de pessoal. Por que eu estou falando isso? Porque quando a matéria, a mensagem do prefeito Vitor Valim, que aqui, quando ele veio no dia 1º de janeiro do ano passado, eu coloquei que nós iríamos ocupar uma oposição qualificada, mas não para sabotar a gestão de ninguém, e quando as matérias viessem para o bem do povo de Caucaia, nós estaremos do lado da gestão municipal, e eu queria aqui reconhecer esse compromisso assumido, resultado desse diálogo, muitas vezes num diálogo não tão amistoso assim com a categoria. Nós sabemos o que em alguns municípios o que está acontecendo, alguns municípios estão reagindo para não cumprir com a lei do piso, com esse reajuste que está sendo concedido. E lá no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ele decidiu que, próprio Tribunal de Contas, de que o piso do magistério deve ser aplicado mesmo com excesso de gasto de pessoal, porque a consulta ela foi feita pelo próprio prefeito, um prefeito de uma cidade lá do Estado do Paraná. Ele coloca no Tribunal de Contas do Estado do Paraná que as dificuldades orçamentárias e financeiras do município não o exime do dever legal de efetuar o reajuste para promover a adequação ao piso. Nesse caso, a administração é responsável pela requisição de auxílio à União. No entanto, caso o município tenha extrapolado o índice de despesa com pessoal, a concessão de reajuste para cumprimento das disposições da Lei 11.738/2008, que é a Lei do Piso, deve abranger apenas os profissionais do magistério que recebem vencimentos iniciais fixados em valor inferior ao piso salarial nacional, diz a nota do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná. Por que eu estou colocando isso? Porque quando o prefeito deu entrada na matéria aqui, eu consegui ouvir nos corredores da Câmara uma certa preocupação de alguns vereadores a partir do que tinha escutado do próprio secretário de Educação, de que o município talvez não teria condições de pagar o piso por conta da lei de responsabilidade fiscal, e aqui nós temos um Tribunal de Contas dizendo que é possível até extrapolar os gastos. E por que o município não teria recurso? E lembrando, agora vamos voltar para o nosso Fundeb. O novo Fundeb, ele tem um novo arranjo estrutural. A contribuição da União, a participação da União, ela aumentou. Eu tive conversando com a presidenta do Fundeb, do Conselho do Fundeb aqui do município de Caucaia, e ela deu conta que no município de Caucaia está entrando a mais cerca de 4 milhões de reais por mês
do Fundeb. Então, nós temos um cenário favorável, adequado, um cenário de estabilidade orçamentária dentro do município de Caucaia, que dá conta para o pagamento do piso de forma muito tranquila. Tanto é que o prefeito enviou a mensagem para essa casa e nós estaremos votando na manhã de hoje, né? Então, eu queria reforçar, e eu não vou me estender muito, porque até vereador, quando for possível, a companheira Nadina falou muito bem, o piso ele é resultado, primeiro, da mobilização dos professores de todo o Brasil. E era uma categoria que não tinha, de fato, o piso. Eu atuei como professor, lá em 99 foi o meu primeiro contrato de trabalho. Comecei com 14 anos de idade, dando aula de forma voluntária numa escola. Com 17 anos, eu tive um contrato de trabalho aqui no estado do Ceará. E eu ganhava menos de um salário mínimo. Vários municípios do Brasil, os professores, se nós estamos dizendo que hoje os professores são mal remunerados, antes do piso, muitos municípios e muitos estados chegavam a pagar abaixo de um salário mínimo. Então, a previsão legal da lei do piso, aprovada no ano de 2008, ela reconhece a primeira necessidade dos professores serem valorizados, né? E segundo, de determinar, olha, daqui não passa. O professor não pode receber menos do que isso. Isso é a nossa lei do piso aqui no nosso país, né? Então, nós estamos aqui. E aí, eu finalizo agora dizendo o seguinte, né? Tem uma informação de que o Brasil, mesmo com essa política de valorização nos últimos anos, que começa com a lei do piso, com o novo Fundeb, ele continua tendo uma das piores remunerações de profissionais da educação entre 40 países avaliados pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Mesmo desde 2008, a gente vindo melhorando com a lei do piso, com o novo Fundeb, o Brasil continua entre os 40 piores países no que diz respeito à valorização do profissional do magistério. Então, eu acredito que o piso, né, que o novo Fundeb, ele ajuda, ele melhora a situação, mas nós estamos ainda com um espaço, uma lacuna muito grande ainda para ser preenchida. E aqui, quando eu comentava até com o vereador Fernando Picuí, como é que a gente melhoraria os índices, aliás, com o Marcelo Pinto, isso envolve um conjunto de fatores. É a valorização do magistério, é a infraestrutura das escolas, é a formação continuada, é material didático, é uma boa merenda para os nossos estudantes, os índices de aprendizagem, as avaliações externas, as condições de trabalho, elas estão na pauta do dia, internet nas escolas. Então, que foi colocado aqui do direito, por exemplo, do auxílio de transporte, é algo que a gente precisa refletir. Não é porque se concedeu tarefa zero no município de Caucaia que a gente vai retirar o direito do auxílio de transporte de professores. Até porque diversas comunidades no município de Caucaia são descobertas pelo transporte público gratuito. E nessas comunidades nós temos a presença de escola. Então, como é que faz? O professor vai a pé? Tem professor que cumpre 100 horas numa escola, 100 horas na outra, como é que ele consegue chegar, né? Então, esse tipo de reflexão precisa ser encarado. E eu queria aqui, de algum modo, primeiro reconhecer a importância do nosso piso salarial para professores e professoras de todo o Brasil, criado lá em 2008, ainda no governo Lula, como foi colocado aqui. E eu não vou, até os vereadores estavam perguntando, você precisa reconhecer a atuação do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro está cumprindo a lei do piso. Isso é papel dele, é dever dele, mas eu vou reconhecer, porque infelizmente nós temos muita legislação que está sendo descumprida e eu preciso reconhecer que o atendimento à legislação do piso está sendo fundamental para a gente, de algum modo, reconhecer esses direitos dos nossos profissionais do magistério. Obrigado. É o nosso trabalho de quarta-feira. Amanhã é quinta, estaremos aqui com a doutora Marilac em mais um assunto, saúde da mulher. Um abraço a todos, não esqueça, inscreva-se, já está inscrito no canal? Indica para outra pessoa se inscrever, tá bom? Um parente, um irmão, um amigo, tá bom? Inscreva-se no nosso canal. Dê um like nesse vídeo, é importante dar um like. Dê um like nesse vídeo e se você quiser falar com a gente, interagindo, fica à vontade. O nosso telefone WhatsApp é o 98644 4005.